Pense comigo. Imagine por um instante, um dia comum como tantos outros. O sol nasce, a rotina começa, café rápido, trânsito, trabalho, pressa, preocupações. Você passa por pessoas, corre contra o tempo, vive no piloto automático. Mas e se eu te disser que um único dia pode mudar tudo? Um dia que não é só sobre presentes, almoços em família ou mensagens no WhatsApp. Um dia que vai muito além do que você imagina. Um dia que carrega em si um propósito tão profundo, tão poderoso, que pode transformar não só a sua história, mas a história de gerações. Muita atenção agora. Esse dia chegou e ele tem um nome: Dia dos Pais. Não é só uma data comemorativa. Não é apenas um feriado comercial. É um marco espiritual, um chamado divino, um momento de Deus tocar na estrutura da família, restaurar o que foi quebrado, levantar o que foi derrubado e reacender o fogo da paternidade com unção, com propósito, com poder. Se você está assistindo a esse vídeo agora, não é por acaso. Deus te trouxe aqui. E você está no canal Demais, o canal de comunicação do pastor Donizete Diniz, onde a palavra de Deus é vida, é direção, é transformação. E hoje vamos falar de um homem como você, um pai comum, mas com um chamado extraordinário. Seu nome era André, 38 anos, trabalhava em uma oficina mecânica no interior de Minas Gerais. Homem simples, de poucas palavras, mãos calejadas, olhar cansado. Cada dia era igual ao anterior. Acordava cedo, pegava o ônibus, trabalhava das 7 às 18 horas, voltava para casa, jantava com a esposa e os 2 filhos. Lucas, 12 anos, e Sofia, 9 anos, assistia um pouco de TV e dormia. Aos domingos ia à igreja, mas sempre no fundo, sempre quieto, como se Deus estivesse ali, mas distante. André era pai, mas ele se sentia apenas um provedor. Alguém que trazia o pão, pagava as contas, consertava o carro, consertava a casa. Mas o coração, o tempo, as palavras pareciam ter se perdido no meio da correria. Ele dizia: um dia eu vou mudar, quando tiver mais tempo, quando as coisas melhorarem, quando os filhos crescerem um pouco mais. Mas o tempo passava, e os filhos cresceram, e o silêncio entre pai e filhos também cresceu. Até que chegou o Dia dos Pais. Naquela semana, a igreja anunciou um culto especial. Pais de propósito, homens que deixam um legado. André foi, não por entusiasmo, mas por obrigação. É o mínimo que posso fazer, pensou. No meio do culto, o pastor falou algo que cortou o coração dele como uma espada. Deus não chamou vocês só para pagar conta. Ele chamou vocês para serem presença, para serem exemplo, para serem sacerdotes do lar. André sentiu um aperto no peito. Ele olhou para o lado. Viu um homem chorando, abraçando o filho adolescente. Viu outro pai segurando a mão da filha pequena, sorrindo com os olhos cheios d'água. E ele? O que ele estava deixando para os seus? Naquela noite chegou em casa e viu os filhos. Lucas estava no celular, isolado. Sofia desenhava no caderno, quieta. Ele se sentou no sofá ao lado deles. E pela primeira vez em anos, parou. Não falou de escola, não falou de notas, não falou de regras. Disse apenas: filhos, posso contar uma coisa para vocês? Os 2 olharam surpresos. Nunca tinham ouvido o pai dizer algo assim. Eu tenho falhado. Eu tenho estado aqui, mas não presente. Eu tenho trabalhado para vocês, mas não vivido com vocês. E hoje Deus falou comigo e eu quero mudar. Quero ser o pai que Deus sonhou para vocês. Silêncio. Então Lucas, com os olhos marejados, disse: pai, eu só queria que você me ouvisse. E Sofia, com voz fina: eu só queria que você brincasse comigo. André caiu no chão, literalmente. Ajoelhou-se no tapete da sala, cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou como um homem que finalmente enxerga a verdade. Chorou como um pai que entende que o tempo é curto
que a infância dos filhos não volta, que o amor não espera. Naquela noite, ele orou pela primeira vez com os filhos. Não foi uma oração formal, foi um grito do coração. Deus me ensina a ser pai, me dá sabedoria, me dá tempo, me dá coragem para amar como tu amas. E algo começou a mudar. Na semana seguinte, André pediu ao chefe um ajuste no horário. Explicou que queria sair mais cedo às quintas para ir à apresentação da Sofia na escola. O chefe, surpreso, concordou. No domingo, ele levou os filhos para andar de bicicleta. No sábado, fez um piquenique no parque. Começou a ler a Bíblia com eles antes de dormir. Não todos os dias, mas começou. E os filhos começaram a mudar também. Lucas começou a conversar mais. Sofia sorria mais. A esposa, emocionada, disse: "É como se você tivesse voltado para casa." Mas o mais incrível, André começou a liderar a célula da família. Reuniões curtas, mas reais. Momentos onde cada um falava do que estava sentindo, do que precisava. E ele, como pai, orava por cada um. Com voz trêmula, mas com fé. Um dia, Lucas chegou em casa e disse: "Pai, hoje na escola, um amigo me perguntou por que eu não xingo, por que eu não fumo. Eu disse, porque meu pai me ensinou que sou templo do Espírito Santo." André abraçou o filho e pensou: é isso que Deus queria. Um legado, uma geração que segue a ele, não por pressão, mas por exemplo. Amigo, pai ou futuro pai, esse vídeo não é só sobre o André, é sobre você. O Dia dos Pais não é uma data para se comemorar só com presentes. É um despertar, é um chamado, é um momento de Deus levantar homens que não têm medo de amar, de chorar, de orar, de liderar com humildade. Você pode não ter tido um bom exemplo. Talvez seu pai tenha falhado, talvez ele tenha ido embora, talvez ele nunca tenha dito "eu te amo". Mas Deus é o pai dos órfãos e Ele quer te restaurar. Quer te ensinar a ser diferente. Quer usar você para quebrar maldições, curar cicatrizes, plantar esperança. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser presente. Precisa ser intencional. Precisa ser sacerdote do seu lar. Porque os filhos não precisam de um pai rico, precisam de um pai verdadeiro, que olhe nos olhos, que escute, que ore, que abrace, que diga: "Estou aqui e eu te amo em nome de Jesus." O Dia dos Pais não é só um dia no calendário, é um lembrete divino. Você tem um propósito, sua família tem um propósito, e Deus te escolheu para liderar com amor. E agora, antes de você sair daqui, quero deixar uma palavra que vai tocar fundo no seu coração. A palavra encontra-se no livro de Provérbios, 26, versículo 6, e está assim escrito: "Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, pai." Esse é o seu chamado. Ensinar, guiar, amar, ser luz. E se você está assistindo isso hoje e sentiu esse chamado no coração, levante-se. Abraça seus filhos, diga que ama, peça perdão se for necessário e comece de novo, porque ainda há tempo, porque Deus ainda age, porque um dia muito importante está chegando. Mas o maior milagre não é o Dia dos Pais, é o pai que decide viver para Deus. E se esse vídeo tocou o seu coração, compartilhe, marque um pai, inspire uma família, porque o reino de Deus cresce quando os pais se levantam, onde a fé se transforma em ação, onde a família é restaurada e onde pais comuns se tornam heróis pela graça de Deus. Até o próximo vídeo, querendo Deus.